Olá pessoal, estamos começando aí nosso terceiro bimestre e o nosso livro é o volume 3, tá? Língua Portuguesa, primeiro, tá? Então nós temos aí o nosso sumário, capítulos 5 e capítulo 6. O capítulo 5, ele vai falar de notícias. Vai falar do gênero, vai falar de discurso direto e indireto nela, como, o que tem de diferente, quando a gente usa travessão, quando a gente não usa. Produção textual é com Lívia, e aí sim a gente entra na gramática, que nós vamos falar o final do mesmo conteúdo que tem no segundo bimestre. No segundo bimestre nós falamos de derivação e seus tipos. Aqui nós vamos falar de composição, que são 2 tipos, redução, hibridismo, onomatopeia e estrangeirismo. Esses aqui são os processos de mudança das palavras. Como as palavras mudam porque elas são formadas de maneiras diferentes. E no capítulo 6, que vai ser a próxima gravação, nós vamos falar de crônicas, né? O que é crônica? É um texto curto, mas que ele fala o quê? Do dia a dia, de acontecimentos do dia a dia. Por isso que é um olhar sobre o cotidiano. Qual é o conceito, como que isso faz esse diálogo, quais são os personagens que aparecem nessa narrativa, tem local, tem tempo, coerência e coesão são 2 coisas que não podem andar separadas de maneira nenhuma. E nós vamos falar na parte de gramática as classes de palavras. São 10 classes e a partir daqui nós temos que saber todas. Isso é uma recordação. Nós vamos começar com substantivo. Então, nesse capítulo 5, falando da notícia, nós vamos partir de quê? Desse ponto aqui. Olhando pela internet, né, o que a gente vê? Notícia o tempo inteiro. Jornais transmitidos em tempo real, atualizados a todo momento. Nós temos essas 3 perguntas aqui e que vocês deverão responder no caderno, que depois eu passo o cronograma para ser seguido. O que você faz para se manter informado sobre os principais acontecimentos diários? Hoje, então, que é tudo na internet, é uma coisa muito mais rápida. Televisão, muitas das vezes a gente também, né, assiste jornais, tem vários, mas qual é o principal meio de que você fica informado? Você tem contato com jornais impressos, aquele que antes era desta forma apenas, quando não existia essa facilidade da internet, né? E na sua família, quem é que lê jornal? Normalmente as pessoas mais idosas, né, mais velhas, elas têm esse hábito. E você costuma ler algum jornal impresso ou digital? Acredito que muitos nem impresso nem digital, outros só digital e outros nem nada, né, como eu falei. Sendo que o jornal, gente, ele tem seções. Essas seções tem culinária, tem esporte, tem a parte de informação, tem cultura, várias seções, as quais a gente tem algumas que são preferidas. Quais são os objetivos que a gente quer alcançar aqui? A gente vai identificar quais são os recursos linguísticos que são empregados na construção da notícia. O que é usado para que aconteça realmente uma notícia? Nós vamos comparar textos que tratam do mesmo tema. Então, a temática é uma só, sendo que são textos diferenciados. Reconhecendo que as diferenças que elas são tratadas dependendo do veículo. Se você vai dar uma notícia na televisão é de uma forma, no jornal é de outra. Reconhecer quais são essas principais características funcionais, qual é o estilo, como que ela funciona e qual é realmente a função social da notícia. Trazer informação. Nós vamos ainda na parte de gramática identificar os processos de formação de palavras, como eu falei com vocês. Composição, que anda junto com derivação, que foi no segundo bimestre, hibridismo, onomatopeia, redução. Agora aqui, ó, nós vamos dar continuação
painel de leitura, lendo essas 4 notícias aqui, né, que foram publicadas no mesmo dia em portais diferentes da internet, mas eles tratam do mesmo tema, tá? E aí, respondendo essas questões. E o que é suporte? Suporte é o local físico ou virtual de formato específico que serve como base para o texto em determinado gênero. Aqui no gênero da notícia, normalmente onde que ela é publicada em jornal. Pode ser na versão impressa, como pode ser na versão digital, mas o suporte seria o jornal, tá? Então aqui, ó, respondendo, aqui tem uma reportagem que fala o rendimento baixo que os alunos do Enem tiveram, tanto em matemática e em redação. Essa é uma reportagem, né, que saiu no estado de São Paulo. Aqui vem um quadro, né, de desempenho dos concluintes. Aqui o pessoal chegando para fazer a prova, né? E aqui vocês responderão essas perguntas a respeito da notícia. Essa notícia, ela resume cada parágrafo uma situação chave. E vocês irão achar no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º até o 11º, tá? Leiam com calma para colocar aqui o que tem de mais importante. Por exemplo, no 3º parágrafo, são os dados sobre o desempenho dos candidatos na redação em 2014 e em 2013. Então, o que resumiu o 3º parágrafo? Os dados que foram apresentados do desempenho, tá? Em redação. E assim vocês farão com os demais parágrafos, tá? Continua a interpretação e vem a função referencial da notícia. Quando nós estudamos funções da linguagem, o que aparece? A notícia, ela é o exemplo, a notícia tem como função referencial. Sites, jornais, tudo que é publicado, na verdade, nesses canais, tem a função referencial. Aqui vem uma questão do Enem, a qual vocês irão analisar e marcar. Ideologia na notícia, que são opiniões, continua na 12ª, tá? É correto afirmar que, segundo o texto, os candidatos que obtiveram nota máxima e os que obtiveram nota mínima têm o mesmo grau de responsabilidade por sua nota? Então, isso aqui é uma questão pessoal. A linguagem que a notícia utiliza é uma linguagem fácil de acesso, tranquilo para todo mundo conseguir entender. Tem 2 textos aqui também para interpretação. E aí agora nós vamos caminhar por discurso direto e indireto da notícia. No discurso direto, gente, a gente percebe que eles apresentam vozes, por isso que é direto e indireto. Essas vozes, elas podem ser transcritas exatamente como forem enunciadas. Então, quando a pessoa fala e é transcrita dessa mesma maneira, isso é um discurso direto. Agora, quando ela é formulada pelo autor, segundo o seu ponto de vista, quando colocou a opinião, é discurso indireto, tá? Acho que não tem segredo, isso aqui é importante, eu gostaria que vocês destacassem aqui, que aqui vem explicando na notícia quando que aparece o discurso direto e o discurso indireto. E nós vamos seguir agora para a parte de gramática. Página... Isso aqui tudo é de Lívia. Agora nós vamos aqui, ó. Língua Viva, página 24. Página 24. Tá? Primeira coisa, nós estudamos aqui, ó, na unidade anterior, foi o que eu falei com vocês. Qual foi o processo de formação de palavra? Derivação. Eram 6 tipos. Derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, sufixal e prefixal ao mesmo tempo e imprópria. E agora, composição. Composição são apenas
dois tipos. Ou você tem a composição por justaposição, grifo isso aqui, são aqueles que não sofrem alteração. Então, você vai unir roda e gigante. Roda é uma coisa, gigante é outra. Uniu, aqui ó, as duas palavras e surgiu e formou uma terceira palavra. Só que não teve alteração gráfica. Girassol e passatempo são as duas únicas palavras que também não tem hífen, ela é única, porém elas são duas, tá? As outras todas são, a maioria é por justaposição e as demais são por aglutinação. Quando a gente fala em composição por justaposição, aqui tem sem hífen, ó, passatempo, girassol, cardiorrespiratório, isso aqui é por conta da mudança do novo acordo ortográfico, então ela tem esse duplo R aqui, porque terminou com vogal e começou com consoante a outra palavra, e áudio, normalmente o hífen que existia aqui no acordo antigo, agora não existe mais. Agora com hífen, couve-flor, beija-flor, banho-maria, guarda-chuva, tem inúmeras. E com preposição. Preposição é essa palavrinha que está aqui no meio. Pé de moleque. Mula sem cabeça. Dia a dia. Tá? Aglutinar é diminuir. Então, ele é aquele que sofre alteração. Então, vocês vão marcar aguardente. O que é água ardente? É aguardente. Então, antigamente, ninguém falava, me dá um aguardente. Falavam, me dá água ardente. Vinagre, o que é vinagre? É um vinho mais acre. O que é acre? Estragado, né? Por isso que vinagre tem aquele cheiro forte de bem azedo, né? Como se tivesse realmente alguma coisa estragada, tá? E embora, o que é embora? Antes era em boa hora. São pouquíssimas palavras que tem no processo de aglutinação. Planalto, anotem aí, planalto, fidalgo, outrora, aguardente já está aqui, vinagre já está aqui, embora já está aqui, tem mais duas, mas completem aí com essas três que eu já falei que já é alguma coisa. Tá? Aí agora nós vamos responder qual que é por justaposição e qual que é por aglutinação. E agora nós vamos para redução. O que é redução? Reduzir. Então perceba que são textos curtos, utiliza-se normalmente por pessoas de várias faixas de idade. Então vocês vão analisar, tá aqui uma redução de texto e o que acontece. Depois, hibridismo. Hibridismo é o processo de formação de palavras compostas com elementos diferentes da língua, né? O que seria isso? O que é sociologia? Sócio vem do latim, logia do grego. Então, uniu línguas diferentes e surgiu uma nova palavra. Isso que é hibridismo. Isso aqui fica um pouquinho distante, né, da gente, porque a gente não sabe o que é latim, o que é grego, o que é francês, qual é a palavra que vem de lá, né, se origina dessa língua. Então, muitas das vezes a gente não sabe o que é hibridismo por conta disso. Mas as palavras são muito comuns à nossa vivência, sambódromo e outras mais, tá? Depois de hibridismo veio o último, que é onomatopeia. Onomatopeia são barulhos, qualquer barulho, tic-tac, vom, qualquer coisa que transmita ruído, barulho, som, é chamado de onomatopeia. E por último, estrangeirismo. São palavras de outro idioma que são introduzidas na nossa língua. E isso a gente tem de montão, como sutiã, é francês, basquetebol, é do inglês, pizza, é italiano, e assim vai. Várias palavras que incorporaram a nossa língua e elas viraram um estrangeirismo, tá? Ao usar um estrangeirismo que não tenha sido adaptado à nossa língua, procure escrevê-lo entre aspas, tá? Se vocês acharem
descobrir algum, coloque entre aspas se não tiver certeza. Tudo bem? Aí vem o organize as ideias, falando do processo de formação de palavras. Hibridismo pede para vocês retirarem daqui as palavras, depois as derivações prefixal, sufixal, composição por aglutinação, por justaposição, onomatopeia, a redução e, por final, a derivação parasintética, regressiva e imprópria. E a hora do estudo nós vamos fazer num próximo momento que eu marcar com vocês. Ok? Tudo bem? Então tá.